Olá, eu sou Rodolfo Del Forno, diretor de vendas da Omnibis e venho apresentar a primeira edição do Hotel Report, um estudo de desempenho hoteleiro para o mercado brasileiro que contempla na sua primeira edição 20 destinos selecionados. Se você quiser baixar o estudo para fazer uma análise mais detalhada dos indicadores, ele vai estar disponível para download. Nesse vídeo a gente vai fazer a análise do destino de Monte Verde em relação ao seu desempenho em 2024. Para quem não conhece, a Omnibis ela é líder de distribuição de soluções de tecnologia para distribuição hoteleira na América Latina. Ela simplifica e torna seguro o processo de se fazer reservas de quarto de hotel. Ela tem mais de 9.500 hotéis parceiros e mais de 750 canais conectados à sua plataforma. Para esse estudo foram analisados 100% de dados proprietários, ou seja, que transacionaram através da plataforma da Omnibis, e foram analisados 20 milhões de reservas realizadas no Brasil ano passado. Também foi utilizado no estudo 2.560 hotéis da região sudeste, 516 do estado de Minas e 28 na região de Monte Verde. Fazendo um primeiro panorama geral em relação ao comportamento de desempenho da hotelaria nacional, o que a gente observa é que os canais que mais representaram crescimento foi o canal de venda direta e operador, muito por conta do viajante preferir cada vez mais se relacionar com marcas e pessoas, então pacotes turísticos como um grande ativo ali das agências de viagem. Em relação a características de demanda, a predominância disparada foi de demanda nacional, isso muito por fatores cambiais, que deixam destinos internacionais pouco atrativos para os turistas brasileiros, e também pelo interesse do próprio brasileiro em conhecer mais destinos do seu país. E um indicador que teve um grande destaque em relação à maior parte dos destinos foi a antecedência de compra, que demonstra uma maior exigência com custos e planejamento como característica desse viajante em relação a tanto o corporativo e o lazer em relação à demanda do último ano. Quando a gente olha para Monte Verde, a gente percebe operadoras tendo alguns picos de participação relevante, ali de acordo com a média nacional, mas aqui já fica um detalhe de bastante oportunidade, que é o baixo mix de canais e a grande oportunidade que tem de aumento de parcerias para que o destino melhore seu desempenho no próximo ano. Em relação à demanda, foi predominantemente nacional, tem um apelo muito forte de demanda regional para Monte Verde, então ela acaba tendo uma característica de demanda nacional muito grande. E sobre característica de comportamento dessa demanda, na verdade, Monte Verde teve o inverso, ela teve retração de antecedentes. Então não teve uma grande mudança geral no comportamento, e aqui fica uma oportunidade em tentar trabalhar mais esse mix de canais, novas oportunidades, para que consiga explorar esse desempenho que, no geral, foi bastante positivo para o mercado de lazer. Quando a gente olha justamente o desempenho, a gente percebe que foi um excelente resultado para a hotelaria nacional, com 15% de aumento de demanda e 9% de aumento de diária média. O destaque foi Nordeste para demanda, com 18%, e Norte para diária média, com 17%. O destaque negativo acabou sendo a região Sul, muito em decorrência por conta dos principais destinos do Rio Grande do Sul que apresentaram retração por conta das chuvas do último ano. Quando a gente olha para esse recorte da região Sudeste, a gente observa Búzios, Belo Horizonte, Campos do Jordão e São Paulo como os grandes destaques em demanda, e Guarulhos com grande destaque em diária média. E aqui eu já faço um paralelo importante, que Monte Verde tem muita similaridade com Campos do Jordão. E Campos do Jordão apresentou um crescimento de 18% em termos de demanda e 9% em termos de diária. Quando a gente olha o desempenho de Monte Verde, o que a gente observa? Observa uma retração de demanda, ou seja, uma queda de 4%, e um crescimento de diária só de 1%, ou seja, abaixo da inflação. Então ela teve um crescimento abaixo, bem abaixo da média de Minas, que foi 19%, e todos os destinos praticamente cresceram. Diária média foi 5%, mas quando eu olho, por exemplo, para Campos do Jordão, que dá para a gente comparar com uma certa característica similar, teve um crescimento de 9% de diária média, enquanto Monte Verde teve um crescimento de 1%. Então demonstra uma certa dificuldade em desempenho do destino, mas não deixa de mostrar um cenário de oportunidade bastante grande de coisas que dá para fazer para melhorar o desempenho. Quando a gente olha essa retração, a gente observa que ela basicamente foi em quase todo ano, teve um desempenho inclusive bem abaixo de 2022. Então o destino já sofreu em relação a 2023 e teve um desempenho ainda mais abaixo em 2024, ou seja, com uma dupla queda de desempenho. Isso demonstra
um cenário ali de atenção bastante grande, mas, de novo, outros destinos conseguiram melhorar o seu desempenho, e aí vamos tentar observar onde estão as oportunidades para que Monte Verde também consiga explorar esse melhor desempenho. Quando a gente olha a antecedência de compra, como eu comentei, não teve aumento, na verdade teve uma pequena queda de 27 para 26 dias, que é diferente, por exemplo, quando eu comparo com, mais uma vez, tentando fazer paralelos, tá, de benchmark e oportunidades. Quando eu comparo com Campos do Jordão, teve um aumento e já está na casa de quase 40 dias, 36 dias de antecedência. Então, existe aqui uma janela de oportunidade interessante para ser explorado para o destino. Sobre estadia média, manteve-se na casa de 2,2 dias, isso é uma característica de destinos com uma demanda regional forte, de final de semana, então isso está dentro de uma média, é muito difícil você mudar esse cenário. E sobre cancelamento também, 20% é uma média em relação a essa antecedência, e essa estadia é uma média geral de comportamento do destino. E aqui a gente olha a diária média, então perceba que o destino oscilou bastante em termos de área média, ele só conseguiu ter um crescimento mais agora no final do ano, em novembro e dezembro, mas o período de alta, por exemplo, de inverno, né, ali abril, maio, junho, julho, ele oscilou e ficou abaixo em relação a outros recortes de outros períodos, inclusive. O ponto positivo é que quando a gente olha a composição real de área média desde a pré-pandemia, né, que tem uma questão inflacionária alta, o ganho real foi de 10% acima do que a inflação do período apresentou. Então teve um aumento de área média em 2019 de 43%, acumulado inflação 33%, então 10% foi o crescimento real, mesmo tendo apresentado retração em crescimento real de diária média no ano de 2024, ainda assim tem um aspecto positivo no acumulado desde 2019. Quando a gente observa sobre diária média em si, né, ou seja, como o destino está posicionado em termos de custo, a gente vê que ele está bem posicionado em termos ali do cenário de Minas, está abaixo de Caldas e abaixo de Tiradentes, mas está competitivo em relação aos demais destinos. E aí teve uns piores aumentos, né? Teve o terceiro ou segundo pior aumento de diária média da região de Minas, demonstrando de novo uma oportunidade que tem, porque a demanda também teve retração, mas a demanda geral dos destinos teve crescimento. Quando a gente olha um pouco da característica dessa demanda, a gente vê que de fato quase todos os segmentos patinaram, só o de operadoras que teve alguns momentos bastante relevantes, como outubro, que cresceu 2 vezes o período de demanda, mas no geral teve bastante oscilação. E aqui fica exatamente essa janela de oportunidade. Quando eu olho o Campos do Jordão, tem 125 canais que reservam Campos do Jordão, quando só tem 59 canais que reservam Monte Verde. Então aqui fica uma janela de oportunidade de diversificação de canais muito grande. Quando a gente olha sobre desempenho de canal direto, por exemplo, novembro com Black Friday representou retração de 27%, quando a média nacional foi de um aumento de 50%. Então datas ali promocionais como Black Friday tendem a demonstrar uma grande potencial de aumento de demanda. E aí também a estratégia do destino e da hotelaria aí de Monte Verde tem uma oportunidade de melhoria grande nesse sentido. Por ser uma demanda muito regional, aí obviamente ela acaba sendo predominantemente nacional, então 2% dos canais, dos 59 são canais internacionais, então a grande maioria realmente vai ser de demanda nacional. Bom, com isso a gente vai chegando ao fim do nosso estudo. Eu acho que no geral Monte Verde tem desafios grandes e oportunidades para 2025, que tentando aqui explorar algumas janelas delas, que a demanda de lazer deve continuar forte, então existe oportunidade de aumento de desempenho, melhora de desempenho para o destino, quando a gente olha sobre a perspectiva de 24 que teve retração. As operadoras vêm ganhando uma fatia muito forte do mercado e são um grande ativo de parceria para o destino, então ampliar esse mix de canais é uma grande oportunidade. Como eu falei, Campos do Jordão, que é muito similar, tem mais que o dobro da quantidade de canais que reservaram o destino. Então tem uma oportunidade boa em cima da mesa. Explorar o desempenho de vendas diretas e explorar muito datas promocionais e períodos de sazonalidade. Então existe uma grande oportunidade de destinos de demanda regional de trabalhar a recorrência, trabalhar a fidelização, trabalhar estratégias de programas de fidelidade como cashback, pontos para aumentar a recorrência. Então aqui fica um grande cenário de oportunidade para o destino para que consiga ter um melhor desempenho em 25 do que foi em 24. Com isso eu concluo essa análise, espero ter ajudado no planejamento
para os nossos hotéis parceiros para que tenham um melhor desempenho em relação a 24, né, em 2025. Para você que ainda não é parceiro da Omnibus, eu aconselho que faça o scan desse QR Code para que acesse uma ferramenta gratuita que foi elaborada para o mercado, que é uma calculadora de performance, para tentar apresentar oportunidades de mix de canais, de aumento de faturamento através da estratégia de diversificação de distribuição que a Omnibus oferece. Se você é de um destino que não foi contemplado nessa análise da primeira edição do Hotel Report, fica à vontade também em acionar. Vai ser um prazer fazer uma análise mais apurada também do seu mercado. Com isso eu me despeço, desejo um excelente ano a todos e que Monte Verde consiga ter um melhor desempenho em 2025 e apresentar crescimento equivalente às suas médias regionais em todos os indicadores. Tchau, tchau.